Você não estava Meu, aí semana passada, né? desculpa, Vanessa. É realmente Você... assim, sabe o que aconteceu? Eu tive um culto, o culto de confraternização, foi numa segunda, né? É, claro. Na verdade, foi o fechamento do módulo 3 do Grupo Sheila. Ah, sim. Sabe o que está acontecendo? Eles estão. É até interessante falar isso aqui nessa live, né? Em público. Eles criaram, a partir da pandemia, o grupo criou todos os módulos online. Ah, Então, vem, por exemplo, você vai fazer, qualquer pessoa pode fazer online todos os módulos. Está vendo como é que esse mecanismo está crescendo? excelente. Então, por Excelente. exemplo, aqueles estudos que a gente sempre fez, eu e o João, a gente fazia Ana Precursor, né? E depois eu fiz no grupo Sheila também, do ESD, o estudo sistematizado, né? Sim. Ele ser veiculado, Vanessa e João, e turma. Online agora, o Sheila está começando essa ferramenta. Eu falei, amém, amém. Amém. Que maravilha. Sim. Porque aí qualquer pessoa, né, que tiver disponível, né, naquele... E às vezes a pessoa está trabalhando lá em Rondônia, não sei o que, então ela, o que ela faz? Ela liga lá e faz o curso dela, da doutrina, né, João? Uhum. Né, Nós Vanessa? Não, pois podemos, é. nós podemos então nos inscrever. É só fazer Justa, contato com eles. justamente. Eu achei assim muito interessante, né? Porque Fantástico. aí a gente, e um estudo assim, pelo que eu estou vendo, parece que é uma coisa assim, bem elaborada lá pela turma, sabe? Porque, na verdade, a gente não sabe exatamente quando vai voltar, né? Sim. Assim, presencial, né? Mas, de qualquer maneira, independente disso, nós precisamos criar formas de levar o conhecimento, né? É isso que eu acho interessante. Uhum. Aí me pediu para dar uma palhinha lá, eu falei, tudo bem, Bacana. né? E essa música Sentimos sua aqui, falta. obrigado. Depois você tem que trazer aquela música para o João conhecer. Aí eu estou localizando o CD para poder Você preparar e eu lembra? lembro. Ô, João, é uma coisa muito interessante, João, É. porque ela e o Emílio pegaram uma melodia que eu compus lá nos Olha anos aí, 90, ele nos falou. anos 90 Olha que e ela bacana. cantou super bem essa música. Uma música que, na verdade, eu colaborei. O que, que eu fiz? Eu coloquei lá algumas coisas, mas quem colocou os tijolos foram eles. Você Eu é muito só, modesto, né, eu Sandro? só, eu só fiz assim, como é que eu posso falar? Eu mirei as paredes, mas quem estruturou ela toda e fez a argamassa foi ela e o Emílio, né? Oh, que Eu isso, dei- mas Sandro. Pois eu é, dei você era muito modesto, né? Muito modesto, muito modesto. e foi uma coisa curiosa, rapidinho, porque eu estava vivendo assim, eu fiquei horas e horas tocando piano lá, Vanessa. E aí, de Ah, repente, apareceu a música como se um espírito falasse assim, uhum, vai em frente. que bacana. Engraçado. É, Aí nós vamos nessa daqui, ó. Recordando, tá? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas vão te fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina
sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção, da voz de Deus, em luz de redenção. Esta voz bonita, hein, Sandro? Muito linda. Pois é. Obrigado. Gente, mensagem fraterna, hein? Ô, Vanessa, a música tem quase a minha idade. É mesmo. É um pouquinho mais nova. Ela é muito jovem, muito jovem. É umas coisas engraçadas, né, que acontecem. Sabe o que é? Trina, assim, as músicas, o João sabe disso. E outros familiares que estão aqui presentes. E tem coisas que você fala assim, meu Deus, mas é novidade, mas é antigo. É isso mesmo. Uhum. São músicas como essa que a gente sente falta, né? Porque algumas músicas elas continuam, né, Exatamente. no meio espírita. Mas tem tanta música bacana, né? Nossa! Que eu fico triste de não ouvir mais essas músicas e às vezes até a gente mesmo esquece até, né, que música é essa, né? Se o James, o Salomão deixou um legado tão bacana, né? O João Lúcio. Nossa Senhora! O James, o Salomão, o Emílio Perrone, pergunta para a Vanessa, por exemplo. O Emílio tem lindíssimas. E será muito feliz. Essa música, Ela é maravilhosa. Às vezes você fica. Depois nós vamos conhecer. Nós vamos cantar. Hoje, vou aproveitar, então, que tem pouca gente. Eu vou. Mas assim, não vai ser ao vivo, não, mas eu gravei para vocês, tá? Tá capela. Vamos ver se vai ficar bom. Eu tenho certeza. Vamos ver. Viu? Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 paparirá.
Que bacana! Não sei como é que saiu, porque João, o áudio ficou bom. Muito bom. Tá ótimo. Muito bom. Ô, João, você reparou a diferença do timbre ali das duas Vanessas? Que coisa, né? Eu sonho cantar aí. junto com ela. É, A cantora já chegou aí, ó. Era para ter cantado antes. dois tipos de cappuccino, né? Um é com canela, o outro é com, sabe? Dois tipos de cappuccino, você entendeu? São dois sabores diferentes, mas assim, apreciáveis. A voz é impressionante, a voz, né? Quando eu canto com a Vanessa e o Tim no banheiro, aí eu dou conta de cantar junto com o Tim. Eu Tá faço a vendo? segunda voz para Vanessa. Ah, sim. Olha só que interessante. Que eu tinha bem agudo, né? Aí já chega perto do meu Tim, né? Isso. Muito Eu sou legal. meso-contralto. Exato. É isso que Conversa esse alto nível timbre aqui. seu é que. É, não, o que eu estou achando interessante, João, porque os timbres, eles são realmente. Ah, um dia nós vamos conversar sobre isso com mais calma, porque agora nós estamos cantando. Porque os timbres, eles são assim, como se fossem temperos diferentes. Deixa eu tentar tocar um também. Você saboreia o timbre da outra pessoa. Você musicoterapeuticamente, você saboreia o timbre da pessoa. Na verdade é isso, é um sabor, entendeu? E cada um tem o seu sabor. É isso que é maravilhoso. Nossa, falou bonito Está demais. bem dentro do nosso tema hoje da diversidade, né? Tem a Muita ver. diversidade. Sabor, é sabor, sabor. E você, Kátia, tá boa? Tá tudo bem já? Tamo indo, meu amigo. Tamo bom. no caminho aqui. Graças a Deus. Esse trem é arrastado demais, credo. Tô adorando as músicas. Ô, Vanessa Santos, você me permite cantar uma música que você canta? Oi, Johnny. Boa noite, gente. Permite que eu cante a música que vocês cantam? Ah, capaz. A gente não é dono de nada, não, João. Que isso? Canta aí, adoro te ouvir. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar, e eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabe amar. Meu coração de mulher muito tempo buscou o amor que enfim em ti encontrei. Como viver sem você, sem a tua amizade, sem o teu carinho.
naquela manhã em Jerusalém. A saudade foi maior e então fui em busca de ti. Mas a pedra não estava no lugar e o sepulcro era vazio. Uma voz me chamou, então vi os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos, de quem sabe amar. E então você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui. Eu amo essa música. Ai, João, obrigada, que presente. Que presente. Sério? Nossa, muito grata, maravilhoso. Gracinha, adorei, adorei, adorei. Eu tô cheio de professores aqui, ó. Muito linda. A Vanessa foi minha professora. Catita, saudade de você. A Kátia é minha professora e doutora. E o Sandro foi meu mestre também, né, Sandro? Tô aprendendo com vocês aí. Saudade, lindona, viu? Pois é. Morrendo de saudade, a gente retornar. Pois é. Você nossos sabe que preparativos. eu tenho um negócio lá no consultório para você que deve ter um ano que tá lá. O dia que o João for lá, eu vou entregar para ele te dar. Ah, eu não esqueci de você, não, viu? Não, né? Eu jamais de você. Não esqueci, não, mas é porque eu não quis te incomodar. Depois a gente vê. Tá bom, querida. Um Tá beijo, bom? viu? Beijão, Mas você não me incomoda nunca, viu? Ó, me incomodar. Vê se pode. Porque agora a gente pode se abraçar mais, né? Que nós Pode. Agora pode abraçar à vontade. Ai, meu Deus do céu. Os convidados estão embolando. Ai, que delícia. Convidados, agora podem se abraçar. Ai, ai. Pois é. Então, o que nós vamos falar? O que vocês querem cantar? O que nós vamos fazer aqui? Vanessa, cantou outra música sua. Hoje é Zinho e Vanessa. Só que é o Zinho sozinho, né? Joãozinho e Vanessa. Olha o mundo à tua volta, mas não se esqueça de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu é mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica, não ignores a força que nos faz especiais. Rega-te flor, acenda-te sol, fortaleça-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro,
flutua doce vento, voa em ti. Ser pelos seres, ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Rega-te flor, acenda-te sol, fortaleça-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flute, ó doce vento, voa em ti. Ser pelos seres, ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Eu esqueci que eu tenho que aceitar as pessoas, estou cantando aqui, ainda bem que deu tempo. Boa noite, Tim. Boa noite, Shirley. A Shirley foi embora, ela volta. Boa noite, Johnny, beleza? Tá beleza agora? Oi, tô aqui. Não tá dando pra tocar violão, não, mas tá dando pra escutar. Tá dando pra escutar. Manda ver aí, tá bonito. Então vamos ouvir o Sandro tocar uma flauta pra gente? Joia. Quer ver uma boa, Sandro? Oi, diga lá, diga lá. Noite Igual, olha que lindo. Ó, agora tá chegando, hein? Já estamos perto da manjedoura. Uma surpresa só para você, viu, João? Ninguém tá ouvindo, tá? O Coral Sheila tá ensaiando Noite Igual. Olha! Não conta para ninguém. Há 4 vozes. Não conta pro Jota. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém.
entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite. Eu tive que tirar no violão porque os convidados estão chegando aí, eu tenho que aceitá-los, né? Ainda mais o chefe. Ei, chefe, tudo bem? Chefe é ótimo. Eu fico na dúvida se eu respondo. Está tudo em paz com você? Graças a Deus, tudo em paz. Boa noite a todos. Cumprimentando o povo, pessoal, né? E como estamos aí, Deus? Já estamos no horário, né? Sim, estamos 2 minutos. O melhor momento do estudo aqui é quando vocês apresentam, conversam, descansam. Melhor parte. É a diversidade, né? É só para lembrar uma coisinha, eu vi uma postagem interessante essa semana, que, né, assim, a vontade de abraçar todos, né? Aqui tem velhos amigos e novos amigos, e a gente fica naquela vontade de abraçar, de beijar, de visitar, e a gente está impossibilitado. Então a gente pode imaginar como é que vai ser o Natal desse ano, né? Muitas pessoas perderam amigos, parentes, e a vontade de receber essas pessoas em casa, ou de visitá-los, é o grande desafio desse ano. Mas é uma coisa muito interessante que fala que para nós, né, cristãos, né, que a gente vibra com esse Natal, né, fala tanto de Natal de Jesus, achei bacana que eu ouvi dizer que é o primeiro Natal verdadeiro que a gente vai ter. Natal em família, né? Que a gente vai poder sentar a família. Muitas famílias vão deixar de fazer aquelas farras, sem ao menos lembrar o que estão comemorando. Né? Então a gente esse ano vai ter um Natal especial, né? É o primeiro grande Natal de nossas vidas, né? Dessa década. Um grande beijo a todos, palavra do Gladys. Vamos lá. Bem, vamos conversar. Sempre uns minutos antes a gente se pergunta se está preparado para o tema, se vai acrescentar, se está suficiente, se justifica, aquelas perguntas todas. A mente filosófica já funciona. Agora imagina quando você vai para um protagonismo. Aí eu me acereno porque é sempre aquela diferença estar numa situação, por exemplo, de lecionar num ambiente mais assim adverso, mais hostil e tal, estar num ambiente de concorrência é diferente. Então, quando nós nos lembramos do ambiente de acolhida e da consciência solidária, coletiva, fraterna, que nos une e que dá sentido para esta hora, dá uma fortaleza, uma confiança maior. E mais um fator de fé em Cristo, de que desta hora não nos arrependeremos, porque é uma hora de esforço no bem, de uma abordagem mais otimista, mais alinhada com as questões da providência divina. Então, tudo isso nos fortalece. Eu estou falando inicialmente para mim mesmo, tá? Vamos ao tema, diversidade. Alguns paradigmas, algumas referências iniciais são semelhantes com algum estudo, mas é partindo de 2 fatores. Primeiro, que algumas pessoas são mais recém-chegadas. E segundo, porque às vezes é a matéria-prima, é a base do motivo de nós estarmos propondo este tema em lugar de outro. Este é um tema muito da ciência, muito da sociologia, e a nossa proposta sempre é transitar entre alguns elementos da vida, da realidade, da ciência, migrarmos para as questões do tempo bíblico e tal,
e termos a culminância com a questão de Jesus, porque com isso nós estamos caminhando naquele ritmo, por exemplo, em que viveram alguns espíritos que aguardavam o Messias e que para eles o Evangelho tomou aquele caráter de boa nova. Então é criar um ambiente primeiramente mais natural, diversidade. De certo modo nós já conversamos isso, mas é reforçar, é enfatizar que vida é diversidade. O que dá a ideia de que esse universo criado tem uma inteligência suprema criadora por trás dele, como causadora dele, é a sua forma diversificada de manifestação e a maneira como essas diversidades, elas têm padrões harmônicos, inclusive nas suas confrontações, nas suas colisões, nos seus ambientes de luta. Também nós encontramos padrões harmônicos que requerem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Se nós... alguém já disse assim, nenhuma pessoa, nenhum homem mergulha, nenhum homem mergulha, o mesmo homem não mergulha 2 vezes no mesmo rio. Quando se refere a isso, filosoficamente, ele está dizendo que é inevitável que nós mudemos o tempo todo. Não é o mesmo rio, não é a mesma correnteza, não é a mesma erosão, não são os mesmos lençóis, não é a mesma superfície, não é o mesmo corpo, não são os mesmos valores. Constantemente nós somos impactados, bombardeados, diríamos, por linguagem, mas na prática estamos dizendo assim, impactados, estimulados, melhor ainda, o tempo todo. Isso vai mudando nossas referências, nossos padrões, nossos valores, e falaremos disso. Nós temos aquela ilusão inicial, que é do senso comum, de adivinhar os padrões do universo. E quando a gente vai para essa linha do senso comum, nós vamos com hipóteses. E essas hipóteses, às vezes, têm insights, intuições mais ou menos se afirmam, e mais ou menos elas são contraditórias com o que se depara. Se nós nos apegamos a esse senso comum, vira dogma. Se eu faço uma releitura a partir da ciência, se torna aprendizado ou progresso, ou evolução. Então nós temos a ideia assim, por exemplo, o vento está nessa direção, quem soltou papagaio sabe disso, não precisa, ou tem uma pipeta, alguma coisa, você fala, o vento está para que lado hoje? Tem uma tendência, dependendo de que ele geralmente vai para uma mesma direção, mas em alguns dias o papagaio vem para cá. Em algumas horas ele muda, ele vai mudando de posição e vai se procurando de acordo com a altura. Até quando você estuda assim, as correntes marítimas e tal, tem pegadinhas, né? Desafios, enigmas, segundo os quais, por exemplo, o movimento, os grandes movimentos dos ventos, né? Eles variam de um hemisfério para outro. Então, quando nós buscamos regularidade, complica. Quando nós dissemos assim, a Terra ela foi desgastada uniformemente e em função dessa escultura divina, isso é a nossa concepção, nossa hipótese, hein? Ela foi tão desbastada por aquele atrito da sua rotação e da sua translação, que ela foi descascada igual uma laranja, logo ela é esférica. Diria-se, ela é redonda, igual a gente fala, mas ela não é, ela é achatada, não é de perfeita regularidade. Até nós dizemos que a laranja é redonda, também há controvérsias muito claras se a gente observar. Então a gente vai com outra hipótese. Os planetas orbitam em torno do Sol e os satélites orbitam em torno dos planetas. E aí nós pensamos, são os movimentos circulares, né? Porque equidistante fica bacana, né? Falar assim, não é mais fácil, o círculo é aquele... Todos os pontos estão na mesma distância daquele centro. Aí é lindo, a gente fala, Deus é geômetra. Primeiro ele era escultor e a laranja da Terra não ficou esférica direitinho, ficou achatada. A gente pensa, Deus é um geômetra, né? Ele faz de tal maneira que os movimentos circulares prevalecem no universo. Aí o pessoal vem avacalha porque fala, não, são elipses.
parece um ovo, né? Não é um círculo. Aí a gente pensa assim, mas essas elipses elas têm regularidade, elas têm movimentos, às vezes de mais ou menos aproximação. Os campos atrativos em alguns variam também, aí também fica confuso. Velocidade dos astros. Vamos dizer que é uniforme, varia. Os códigos, né? Se a gente for pensar assim, olha, quando ele fala da questão do coronavírus, ele fala o novo coronavírus, por quê? Porque umas letras mudam, e aí essa mudança se torna um enorme enigma a ser lido, decifrado. Imagina a agonia daquele faraó que mandou prender José do Egito e que nenhum dos seus sábios, dos seus adivinhos, dos seus magos conseguia interpretar. Puxa, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. Aí ele manda buscar o prisioneiro, ele mesmo tinha prendido, e José tinha essa mediunidade de ler os sonhos. Aí ele interpreta, olha, 7 anos de prosperidade, abastança, e depois 7 anos de penúria, de escassez. Aí o que vai se fazer então? Acho que deve guardar alimento para esses 7 anos vindouros, futuros. Não gastar o que hoje para amanhã. Não só o faraó ficou impressionado, sentiu que era a realidade, como constituiu o primeiro-ministro para que ele fosse o gestor, né, da crise. Então, José do Egito conseguiu fazer essa interpretação. Algumas pessoas conseguem, né? Quando a gente assiste as ficções assim, Os Afligentes, Armagedon, 2012, invasões extraterrestres, a gente fica sempre torcendo para que o irmão tenha estudado, tenha sabedoria, tenha solidariedade, seja trabalhador, não esconda, seja ativo e nos ajude e nos salve. As espécies, nós falamos assim, mas tem as evoluções das espécies, aí nós tentamos dizer assim, né? O golfinho, o cavalo, o cachorro, o símil são mais evoluídos. E quando se assiste a esse documentário, nós vamos encontrar, assim, entre espécies, por exemplo, um comportamento familiar, que eu não vou detalhar pela nossa sintonia, que às vezes é cruel e que às vezes é muito divino, muito bem inspirado, assim, na virtude, na qualidade, na ternura, no cuidado entre as espécies. Se nós dissermos padronizadamente assim, os animais, os irmãos mais novos são cuidados pelos irmãos mais velhos, as mães, né, do bando cuidam, e tal, depende. De vez em quando surge uma variável estranha, surge um impulso negativo. Entre espécies, entre si, às vezes nós somos surpreendidos com animais que se afeiçoam, e a gente vê nos vídeos, assiste nos vídeos, que aquelas ligações mais atípicas, né? Cachorro cuidando de pato, gato brincando com boi. Então a criança brincará com a serpente. Não, a criança brincará com a serpente. O lobo pastará com o cordeiro. Tem um sentido profético nessa questão bíblica para o futuro. E às vezes nós temos essas amostras. Dentro das espécies, então, não é padrão assim necessariamente dizer que o golfinho seja mais evoluído que em si, porque um espécime de golfinho, comparado a outra espécime de animal, o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Então, às vezes, esses espécimes, eles vêm com tipos de comportamento, com posturas de ser o vigia, tem o crecheiro que toma conta dos filhotes, tem o vigia que cuida, tem o soldado que se sacrifica, que se imola, tem a mãe que morre no cuidado da prole e vai disfarçar o predador. Então, nós temos indicadores de que o psiquismo dessa alma coletiva animal não é padronizada, não é um ranking rígido de espécies, e que não é também seguro dizer que esses espécimes têm padrões claros e constantemente previsíveis. Aí nós vamos para nosso tema é diversidade. Está dentro do tema, tá? Nós estamos falando que o universo e a vida são essas variáveis. Aí nós vamos para padrão de igualdade, aparência.
E vamos tentar lá as lesmas, medir as unhas dos leões, quem tiver ânimo, as garras, tamanho de orelha, quantidade de pelo, densidade da pele, padrão circulatório, ritmo cardíaco, umidade dos olhos, envergadura da boca, apetite, postura na hora de alimentar coletivamente, altura, musculatura. Nós temos tantos padrões a serem comparados que o que é possível afirmar e que os cientistas afirmam é que a igualdade é uma abstração nossa, é uma projeção, é uma quimera, é uma impressão. Os nossos olhos veem imperfeitamente. E às vezes é uma pessoa mais assim atenta, né? Tenha mais acuidade visual, não bonito, ou tenha mais atenção, ela fala, não, aquilo ali está diferente, alguma coisa mudou. Eu prefiro esse aqui, mas tudo igual, não. Aí vai escolher uma batata, né? A gente vai lá, laranja. Às vezes para a gente é o tamanho, a cor, a consistência, mas tem pessoas que sabem escolher de um jeito, elas sentem internamente essas diferenças, que para nós parece padrão, parece igual. E por quê? Porque, na verdade, tanto na origem, né, o tempo em que as coisas surgem, em que elas são criadas, o ambiente, o clima. Vamos pensar no desenvolvimento natural, não vamos falar da indústria, não, por aí não. Mas então o desenvolvimento, por exemplo, de um animal, tem um animal mais sedentário e o animal mais ativo. O que caçou mais, o que caçou menos. O que comeu mais, o que se nutriu menos. O que nasceu numa estação mais farta e o que nasceu em condições de mais agruras, de mais dificuldades. É claro que você vai, a engenharia vai ter interferência. O padrão de construção. No nosso caso, não vou nem falar em perispírito por hora, não, porque o tema hoje não é esse, mas os arquétipos, né, os tipos de padrões, arquétipo vai parar em Jung, vamos lá. A base com que se constrói, os materiais de que se dispõe, a maneira como se alimenta o sistema, o modo como esse sistema é gerenciado pelo ser, por espécime, pela espécie, a intensidade com que ele frui as coisas, como ele respira, como ele se movimenta, quanto ele dorme, é muita diferença. Os ciclos têm essa interferência. Aquilo que falaram uma vez com Bezerra de Menezes, eu comprei e falei, Bezerra, eu vou parar de trabalhar nessa obra, essa história minha tia conta, sabe? Vou parar de trabalhar porque eu estou no trabalho voluntário, estou ocupando o lugar de outros, eu sinto que eu já estou idoso, e eu não quero deixar preocupado não, mas na verdade, o médico já falou para mim que a minha vida está por um fio. Aí Bezerra de Menezes disse para ele assim, olha, não, Chico Xavier falou assim, olha meu amigo, Dr. Bezerra está aqui presente espiritualmente, e ele disse para você continuar na tarefa, porque ele falou, quando a nossa vida está por um fio, quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Isso também acontece na natureza. Alguns animais desenvolvem mais resistência, desenvolvem estratégias diferentes. O modo de um felino com essa especialidade, subir numa árvore e se equilibrar, a maneira de aquelas cabras das montanhas se equilibrarem nos lugares íngremes, as estratégias, tudo isso vai sendo elaborado pela natureza, e nós somos a síntese disso aí, tudo. Se entrar em detalhes, falando em sentido mais geral, vamos pegar os aspectos mais simpáticos da natureza, tá? Bem, então nós chegamos a uma situação, por que a gente está falando tanto da diversidade? Porque eu estou preparando as nossas mentes filosóficas para derrubar um dogma nosso, que é da igualdade. Que com base nesse dogma nós construímos um modelo social que tem aspectos muito ditatoriais e muito opressores. Queremos chegar nisso de maneira pacífica, mansa, otimista, alegre, cristã. Tá? Então ele vai pela aquela tentativa de padrão. Aí as zebras diferentes, impressão digital diferente, ruga da pele diferente, reação diferente, modo de envelhecer diferente, força física diferente, gosto diferente,
o gosto, a maneira como a gente gosta ou não gosta. Umas pessoas gostam muito de dormir, outro gosta muito de comer, o outro não liga para isso, o outro adora uma roupa nova, o outro ama uma festa, o outro adora a rotina. Então, é até muito interessante que a gente acredite tanto na igualdade, com essa derrama, com essa tempestade que eu estou lançando aqui de elementos, que é só a gente refletir um pouco e vai lembrar que é verdade. Outra, as injunções, as forças que nos impactaram geraram provocações e modos de reação nossos mais resignados, mais de revide, mais defensivos, mais escapistas. Então, a história de cada um também é diferente. Não tem espécime submetido rigorosamente às mesmas condições, não tem uma linha de tempo, mesmo que se assemelhe nos aspectos, que rigorosamente é igual. Isso a reencarnação muitas vezes é tão necessária, para que nós experimentemos e que sejam as forjas das nossas diferentes qualidades, das nossas diferentes virtudes, com tentativa e erro, com padrão comparativo, comportamental, a cada um segundo suas obras, conforme se colhe, se planta que se colhe, pela árvore se conhece o fruto. Então, nós vamos lidando com essas diferenças e fazendo nossas eleições e construindo o que nós somos. Por isso, quando o budismo é alimento também das horas, da frequência, da nossa preferência, do nosso valor. Bem, frutas, se for pensar, como nós vamos imaginar, por exemplo, né, na hipótese da igualdade, que nós vamos encontrar duas frutas iguais, abacaxis com a mesma textura, com a mesma apresentação, laranja com o mesmo entrelaçamento, morango com a mesma aspereza, a mesma composição, frutas com a mesma acidez, com a mesma quantidade de sumo, com a mesma firmeza da polpa. São animais, frutas, árvores, nossa, aí nem preciso falar da quantidade de folhas. Nós passamos por mudanças, e mudanças são questões muito naturais, e do ponto de vista do ser humano, nós conseguimos passar por mudanças mais profundas que nós chamamos de transmutações, de transformações. As transformações, pode parecer que é aparência, mas nós temos mutações muito profundas, muito psíquicas, reelaborações muito poderosas, uma capacidade muito intensa de assimilar, acomodar, mudar padrão e de nos transformar. É íntima, imagina quando nós falamos disso, termo, dessa expressão. Bem, quando nós reencarnamos, nós emergimos do plano físico, chegamos ao mundo das formas e nascemos num berço que, de certo modo, projeta expectativas sobre nós. Por isso que o tema da diversidade é importante, porque nós temos, na nossa projeção sobre o ser nascente, manifesto, nós temos uma expectativa daquilo que nós queremos que ele seja, dos padrões que ele deve assumir, das reações que ele deve apresentar, dos valores que ele deve abraçar. E se eu exagero nisso, o que parece um bem pode pode resvalar para um mal. Pode se tornar opressão, pode se tornar imposição, pode chegar a um padrão em que eu queira uma uniformidade, uma homogeneidade, que, conforme dissemos, não existe na natureza. A natureza tem estruturas, ela tem padrões, sim, referências, tem questões assim, mas não é rigorosamente homogêneo, não é uniforme, embora haja unidade na diversidade. Falaremos disso. Então, nós estamos com uma condição física dentro de uma organização social, com condutas, com padrões culturais, com valores, com rituais, com orientações. E aí nós temos uma tendência de predestinação.
E a predestinação é meio assim, por exemplo, uma família artista acha que a criança vai ser artista. A família que gosta da medicina acha que a criança vai ser médica, ou bombeiro, ou veterinário, ou militar, ou político. E essas nossas projeções, elas são propositivas, elas aumentam o livre-arbítrio, elas enriquecem as possibilidades, elas trabalham no nível das escolhas possíveis, e elas são misturadas com a expectativa que traz o ser. Então, nós somos essa mistura dos elementos que são nossos, com mais elementos que nós podemos e queremos ser, com mais aquilo que nos é imposto e que nos é cobrado, e aí a temperatura aumenta para chegar na questão cristã, e ainda não chega, porque nós temos algumas instituições sociais que têm uma tendência conservadora, muitas vezes, e que seguem padrões que não são da natureza, mas que a ideologia diz assim, é assim, tem que ser assim, e aí tem até punição quando se sai disso. Às vezes a família faz esse papel de oprimir, de padronizar, de a família cisma que a pessoa está perdendo tempo de gostar de arte. Se gostar de música e tal, não vai dar dinheiro. Se gostar de poesia, se gostar de Esperanto, tudo bem. Se ficar, podia ganhar dinheiro e estar aí fazendo a reunião espírita, isso não vai dar dinheiro, não vai dar camisa. O tempo, você está perdendo tempo, você podia estar ganhando dinheiro. As projeções sociais, vamos falar do aspecto opressor da cultura, da religião, aquelas culturas com casamentos negociados, que é diversidade, deve ser respeitada, é da evolução planetária, mas vamos analisar, já que aqui nós temos essa liberdade, não estamos nessa sociedade, embora elas tenham que ser respeitadas e muito respeitadas. Bostiano e o Rei, filmes assim que tratam dessas diversidades, que lá dentro são padrões que eles legitimam. Mas imagine a situação quando a gente coloca coisas assim, o papel rígido da mulher, o papel rígido do homem, a negociação do casamento, a exigência dos dotes, e aí começamos a partir para os extremismos, né? O serviço militar de guerra obrigatório. Quem de nós não pensa assim? Ainda bem que eu não nasci num país desse. Como que eu vou pegar uma arma e atirar no outro irmão? Como que eu vou atacar o outro porque ele é meu rival histórico entre países e tal? Do ponto de vista divino, Irã, Iraque, Coreia do Sul e Coreia do Norte, Estados Unidos e China, Venezuela, Brasil, todos irmãos. A nossa mente social ideológica, política, intoxicada, que vê o mal onde há o bem, inimigo onde há um irmão. Então é óbvio que o espírito aqui neste nosso estudo tem que se libertar disso e considerar que essa diversidade é rica, é prazerosa, é divina. Instituições que levam a esse risco de cristalização. A família que foi excessivamente conservadora, que definir papéis, que oprimir. Mas o espírito nasce ali porque ele precisa. Aí nós estamos falando de expiação. Não, falando de espírito que está trabalhando a obediência. Falando de espírito que está em processo expiatório. Mas nós estamos falando do processo educativo da evolução. Então, quando a família estabelece que o padrão é aquele rigidamente conservador e o papel da mulher é aquela, e comportamento, e no ambiente chinês lá, de uma época, o sapato tem que ser apertado, porque quanto menor o pé, mais charme para a mulher, e quanto mais clara a pele, até tem medo do sol e usa um sapato e manca, e não pode mancar, tem que esconder a dor. São rituais, são padrões culturais, mas é possível nós imaginarmos que este mundo cada vez mais vai se alinhar com as leis divinas. Falaremos disso. As igrejas de Jerusalém, que tinha dificuldade. Os primeiros cristãos estiveram com Jesus e tinham dificuldade, porque se tocava numa carne, num alimento, entrava numa casa, saudava alguém
conversava com a mulher na praça pública, deixava a criança entrar na festa, deixava um coxo ser trazido pelo telhado, dava preferência para a casa de Zaqueu. Gandhi enfrentou isso. Ah, mas você vai à casa dele, você é muçulmano, ele é hindu? Não, eu sou hindu e sou muçulmano, indiano e inglês. Ah, você está defendendo os soldados mortos, você queria que quem tivesse morrido fosse os seus compatriotas indianos. Ele falou assim, a morte do inglês é igual à morte do indiano. E o homicídio do indiano contra o inglês é tão lamentável quanto o homicídio do inglês contra o indiano. Pregava a não violência. Então, às vezes, nós colocamos ideias assim, que é a supremacia racial. E aí, aí vira um perigo. Nós estamos nos livrando das ciladas do mundo. Se eu começo a estabelecer que o homem é mais que a mulher, que o branco é mais que o negro, que o rico é mais que o pobre, que o saudável é mais que o doente, é óbvio que isso é mundano, é óbvio que isso é ideológico. É evidente que aí chegamos agora, vamos dar conforto para o estudo, dizendo que, aí nós chegamos no livro O Consolador de Emmanuel. Haverá um só povo, um só Senhor, um só pastor? Um só Senhor? E o Espírito responde o seguinte, Emmanuel, não haverá um só povo e um só pastor, haverá um sentimento universal de fraternidade. Mas as diversidades acontecerão porque latitudes, climas, costumes, vestes, alimentos diferentes. Então o mundo não será aquela monotonia, não vai virar uma lua. O mundo continuará com diversidade, mas essa diversidade será uma riqueza existencial. É uma riqueza existencial. Quando nós supomos que devemos inculcar a igualdade, que não se inspira na natureza, porque a natureza, conforme estamos dizendo, divina, ela é diversificada, aí nós temos uma questão complexa, porque eu estou professor, e a escola tem um caminho muito desafiadores, porque se ela não se cuidar, ela entra num padrão de inculcação, de destinação, de definição de papéis, de imposição de valores, que às vezes são impossíveis. A espiritualidade diz que quando eu imponho um peso exagerado sobre ombros, ou peso que eu não suportaria carregar, isso é sobre crimes de guerra que ela estava falando, e exploração do trabalho. Ela diz que isso é um dos crimes mais hediondos do ponto de vista kármico. Eu impor um peso que seja impossível de carregar ou um peso que eu não suportaria. Então, quando eu jogo que existe uma supremacia branca e que o negro olha só, porque eu estou usando agora os argumentos filosóficos da nossa história para mostrar o perigo dessas armadilhas, porque depois nós vamos nascer em outras culturas e em outros países, ou então o nosso homem velho pode surgir. Se eu jogo para a ideologia, para economizar na plantação, que o branco é predestinado a ser senhor, o negro não tem alma e ele é um animal de carga para trabalhar, para produzir, vive com qualquer coisa, come qualquer coisa e eu não lhe devo nada, nem gratidão, é claro que isso é extremissimamente afastado das leis divinas ou leis naturais. É óbvio que se eu digo que a mulher tem uma predestinação de fazer tudo para o homem e ser serva e ser em tudo submissa, eu estou falando de uma questão que é de época, que é de sociedade, que é ideológica. Eu não estou falando do espírito, porque o espírito não é conformação sexual. O espírito não é gênero. O espírito experiencia corpos diferentes, em situações diferentes, com mistérios, com missões diferentes, busca nessa diversidade examinar tudo e reter o que é bom. E naquilo que é ensinado, examinar e ver se os espíritos são de Deus, se o espírito é de Deus. Então, se a escola cai numa questão de padronizar, predestinar, conservar, manter a ordem, ela cai num papel também conservador. Mas se a escola trabalha as faculdades, as capacidades, os talentos, a diversidade, a compreensão, a pureza, o entendimento,
o deslumbramento com a ciência, o toque da filosofia e o sentido religioso, então a escola desenvolve aquilo que os nomes que eu dá hoje, inteligências múltiplas, inteligência emocional, e vão mudando os nomes, porque não dizem tudo. Mas a escola, a família e a igreja têm missões maravilhosas que nós devemos cada vez mais depurar à luz das leis divinas e naturais. Bem, diversidade existe um dos motivos para trabalhar nosso senso crítico, nosso discernimento, nossa tolerância, nossa releitura. E a Bíblia faz isso em termos profissionais. Vamos colocar um pouquinho de emoção no contra. Esaú e Jacó, os dois eram irmãos. Combinavam de vez em quando. Muitas vezes não combinavam. E eram díspares, né? Esaú era agricultor, Jacó era pecuarista. A fumaça oferecida pelo agricultor subia menos do que a fumaça oferecida pelo pecuarista. Aí eles achavam que o que era a fumaça ia mais alto, talvez por elementos químicos e tal, era um sacrifício mais aceito. E na hierarquia, então, se considerava que, então, se a fumaça de Esaú subia mais, ela era melhor aceita, Deus gostava mais dele. João, quando escreve o discípulo que Jesus amava, se considerava que ele se achava especial. E outros o colocavam com o nome lá atrás, porque consideravam que primeiro os nomes dos mais velhos, depois os mais novos. Então tinha uma coisa de colocar os nomes que também era complicada. Caim e Abel eram irmãos, um parecia Yin, outro parecia Yang. E a questão foi tal que, como você sabe, né, Caim matou Abel e depois mostrou um temperamento todo confuso, mentiu, escondeu, ficou rebelde. Marta e Maria, um lar que Jesus adorava frequentar, Lázaro, Marta, Maria. É porque era harmonioso, porque combinava com tudo, é porque era uniforme, é porque era homogêneo, é porque era conservador? Não. Jesus gostava daquele clima familiar, que é a diversidade, que é as emoções, né? Eu já comentei isso outras vezes, mas eu acho interessante que Marta, ela ralha com Jesus, ralhar. É cheia de amor. Mãe carrega o filho, puxa pelo braço, xinga para atravessar a rua, você fala, você está maltratando o menino. Ela fala, eu que põe leite em casa, que cuidei. Marta, tem hora que ela fala assim, Senhor, não incomoda não, fala para Maria, quer ensinar Jesus, né? Fala para Maria me ajudar, outra hora se o Senhor não estivesse batendo pé, não estivesse andando, Lázaro não teria morrido. Então, Marta, ela tem essa franqueza que Jesus valoriza, como valorizou em Natanael. Eis a israelita, no qual não há dolo, não há fingimento. Marta e Maria, contraste. Contraste, Saul e Davi. Saul, gente, ele era rei, era medroso, era ambicioso, era supersticioso, consultava Samuel. Até depois que Samuel desencarnou, ele foi se valer de uma dessas médiums da época lá, para ele saber se ele ganharia ou sofrer. Medo de ser derrotado, medo de ser sucedido. Com isso, ele não gostava de dar. Saul era medroso. Davi era devoto de Saul, extremamente leal a ele. Davi, que não queria suceder a Saul, por determinação, por leitura profética, compunha versos, escreveu a morte do filho dele, Absalão, porque chorava, os guardas tiveram que nós matamos Absalão porque queria matar você o tempo todo conspirando. Você quer que a gente sinta remorso por ter matado Absalão? Parece que você preferia que nós tivéssemos. Eles estão se sentindo órfãos do rei. Aí Davi encontrou forças. Bem,
Mas aí nós interessa no estudo de hoje é o contraste, né? Jacó e Esaú, Caim e Abel, Marta e Maria, Davi e Saul, 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Um dos ladrões em sintonia complicada, desce da cruz, não pode salvar os outros, não pode salvar a ti mesmo, tal. E o outro ladrão em sintonia boa. Como você faz uma coisa dessa, meu irmão? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse justo está no meio de nós, sem ter feito mal algum, ele é inocente. Será que nem nessa hora você tem exame de consciência? Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Olha só, na mesma casa, Marta e Maria. Na mesma casa, Esaú e Jacó. Na mesma terra, Caim e Abel. Nas mesmas injunções de crucifixão, na mesma cruz, né? Os 2 ladrões. Sete e Cã. Os 2 filhos de Noé chegam. Gente, é a diversidade que nós estamos tratando, tá? Noé descobre o vinho, aí ele se embebedou, ficou tonto, tirou as roupas, se desnudou, chegam os primeiros filhos, o primeiro, e nossa, um filho riu, debochou, achou graça, provocou, atiçou e tal. Todos chegam e preocupam, não, papai está numa situação ridícula, me deu até dó, tá cá, coloca o tecido, veste o pai. Quando o pai descobre, amaldiçoa o primeiro, abençoa os demais. Aí tem uma questão da Bíblia meio complicada aí, porque fala que Cã teria geração amaldiçoada, e aí entra um absurdo da leitura bíblica, que fala que os descendentes de Cã se tornaram negros, absurdo. Não vamos entrar nisso para manter a sintonia, mas o que estamos dizendo é que a Bíblia também tem ideologia, influência de época, quem estava escrevendo, às vezes um conservadorismo, às vezes uma leitura de senso comum que reforça um costume que precisava ser superado e que aos poucos vai sendo retrabalhado. Bem, Sete e Cã, filhos de Noé, diferentes. Tiago e João, Tiago e Paulo, desculpe. Tiago e Paulo, com diferença de dogma, de tipos de disciplina, de postura em relação à circuncisão, postura em relação aos nativos, postura em relação a outros grupos não judeus. As comunidades cristãs, Paulo tinha que ter o cuidado com a diferença, não ele pegava recurso para ajudar a igreja de Jerusalém, ele pegava o que seria o dízimo, a origem na época, né? E em outros lugares, ele já não pegava as contribuições. Por quê? Porque esse grupo era mais reclamão, mas era mais avarento. O outro era mais generoso e o primeiro não entendia por que ele aceitava de um e não queria aceitar do outro. Porque o primeiro era doação incondicional e o outro não era, e ainda reclamava. A maneira como ele chegava à cidade era com cuidado, e a sinagoga e tal, mas era com cuidado, porque um grupo era supersticioso, o outro era mais explorador comercial, o outro era mais... O tipo de governança política era mais interesseira em agradar os romanos. Então, tinham vários fatores naquela diversidade ali que Paulo precisava trabalhar naqueles campos minados. As cidades, bem, quando Jesus se refere a nós, vamos ao nosso estudo, ao nosso sobressalto. Jesus fala questões como, ele considera os ritmos, ele considera que o filho pródigo naquela hora não deu conta. Jesus chega a dizer, o espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Ou seja, a nossa evolução, chegar naquele ponto, é diferente quando Jesus diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus já é constituído. Nós vamos sendo. Nós somos relativamente, mas seremos a nossa individuação, a nossa emancipação, a nossa encarnação de virtude com mais tempo. O nosso estado de perfeição da alma levará mais tempo. Então, por hora, nós ficamos naquela coisa do barroco, o anjinho e o diabinho. O sim e o não. O querer ou não querer. O querer e não fazer, o não querer e fazer. Então, nós ainda estamos nessas lutas que Paulo fala. Quem me livrará desse corpo de morte? Se o bem que eu amo eu não faço, e o mal que eu não amo eu faço. Ficamos nessas lutas íntimas, nessas lutas internas, né? Misericórdia eu quero, não sacrifício. Uma hora que a caridade, eu estou custando a dar conta de pagar o que eu devo, eu tenho dó de pagar a conta, eu tenho dó de dividir, eu tenho dificuldade. Então, a caridade é uma questão que você não se sente nem possuidor,
nem detentor, você sente administrador, você sente aquela árvore natural de dádivas, de doação, mas isso é generosidade, é construção. Aí vem André Luiz, a disciplina precede a espontaneidade. Divaldo, milhões de anos com as nossas tendências de território, de propriedade, de isolamento, de luta, de guerra e tal, de atracamento, de estranhamento, contra milhares de anos, contra milhões, milhares de anos, dentro da proposta do esforço do aprendizado cristão, evangélico, boa nova, sempre boa nova. Então nós temos o ritmo de cada um. O que nós damos conta e não damos conta na inteligências múltiplas, o jovem rico estava quase pronto. As ignorâncias que nós não sabemos, por isso mesmo quando nós estamos muito sinceramente agora nos dedicando, nós teremos elementos depois de convencimento, de persuasão, de aclaramento, que vão nos dar valores diferentes, porque por enquanto nós ainda trabalhamos sem aquela consciência, não é o pecado contra o Espírito Santo, aquilo que nós já sabemos, é aquilo que nós fazemos por não saber. Então às vezes eu cobro, eu insisto, eu ensino, eu imponho, eu determino, eu conservo, eu me apego, me aferro à questão, porque é a minha crença de hoje. E por isso, os estudos, o caráter de instrução, de aclaramento, de discernimento, de abertura e de acolhida, são importantes, porque renova o nosso psiquismo. Aqui falando em nós vamos mergulhar de outro modo, no outro rio, depois de cada estudo, porque nós temos outros elementos para comparar e refletir. Bem, mas então essa diversidade não é uma parafernália, não, dizendo, existem padrões, sim, existem referências, existem bases, existem estruturas que geram estruturas novas constantemente. Então, por onde nos orientaremos? Distinguindo, aí é o Livro dos Espíritos, distinguindo as leis humanas, sociais e o caráter essencial das leis divinas naturais. As humanas e sociais é que determinam aqueles absurdos, aquelas regras impraticáveis, aquela sobreposição, aquela supremacia que no final das contas é interesse econômico, político, da vaidade, do orgulho, da riqueza. Então as leis humanas, sociais vão sendo aprimoradas, às vezes elas regridem, fica esse desafio. O que é seguro é nós evoluirmos com base nas leis humanas, aliás, as leis naturais e as leis divinas. E aí entra, quem é o legislador? Jesus, que veio mostrar para nós o que é humano e o que é divino. Quando Jesus diz amar a Deus acima de todas as coisas com nossas forças, entendimento, alma e coração, esse é o primeiro mandamento, e ele confirma que era este mesmo, aí ele traz o segundo, que é quase igual ao primeiro, amar ao nosso próximo, quanto amamos a nós mesmos. Ou fazendo a outro que gostaríamos que ele nos fizesse, ou seja, de acordo com o meu entendimento de hoje, com a minha boa vontade, com a minha boa fé, com a minha sinceridade, com a minha lealdade a esse trabalho de felicitar. Nosso desafio, olhar a diversidade, ser tolerantes, vermos o aspecto divino em tudo que nos causa estranhamento, reconhecermos o livre-arbítrio das pessoas por direito, valorizarmos minorias, darmos voz às pessoas que não têm voz, até para que elas possam se expressar com igual direito de existência e de felicidade, entendermos que a fé é um elemento universalmente oferecido e universalmente proposto, universalmente pode ser acolhido, no ritmo de cada um. Quando Jesus tem a figura de que ele é o Salvador, ele é o Messias ensina, e o Salvador, por quê? Porque ele nos salva de nós mesmos, nosso eu inferior. Ele nos salva dessas cristalizações sociais que infelicitam, às vezes, até as pessoas a que nós amamos. Ele nos salva daquelas engrenagens opressoras que nós fazemos os outros experimentarem hoje e que experimentaremos
no nosso amanhã. O mundo melhor que nós fizermos, mais compreensivo, mais acolhedor, mais plural, mais interativo, mais respeitador, será mais caridoso. Será o mundo em que nós habitaremos. E às vezes a condição favorável que eu crio hoje para o outro, muito diferente de mim, é a condição em que eu vou emergir na próxima vida. Então eu estou preparando meu próprio lar, meu próprio leito, minha própria árvore evolutiva na próxima vida. E para fecharmos, lembrarmos que, e pelo que a gente deduz, imagina, supõe, estuda, reflete, então os anjos depois, quando chegar na faixa angélica, aí nós chegaremos na igualdade. Por que nós vamos continuar insistindo na igualdade se o que estamos dizendo é que a espiritualidade tem leis, estruturas, padrões de degraus evolutivos, mas que a igualdade, a vida é a diferença. O que nós teremos? Similitude, harmonia, identificação, empatia, ideais afins, exemplos que serão seguidos. Então, às vezes, coincidentemente, um profissional vai ser seguido na carreira pelo filho. Coincidentemente, um amigo, emulação, né, vai passar para outro, ele vai ser de uma maneira parecida. Naturalmente, padrões comportamentais meu ou dos outros serão espelhos propositivos, e nessa diversidade nós vamos ricamente vivendo e nos renovando. Mas quando chega nos padrões angélicos, o que a espiritualidade diz é que os anjos também não são iguais. Eles têm diferentes missões, diferentes especialidades. Eles podem ter uma unidade com as leis divinas e naturais, mas com missões específicas. Vamos imaginar, para quem quiser pensar em empregos futuros, tá? Tem espíritos angélicos que se dedicam à causa dos animais, à evolução dos nossos irmãos inferiores, importantíssimos para o processo de compreensão e para o processo evolutivo e no porvir, a questão da angelitude. Tem espíritos que se dedicam à flora. Vamos fazer isso. A paisagem, aos elementos da natureza, os elementais, que têm os seus, nas hierarquias, os espíritos a seu serviço, que trabalham então com a fauna, com a flora. Tem espíritos que se dedicam à ciência. E a engenharia, né, da ciência dos mundos, da evolução, do final de uma estrela, num buraco negro, no ressurgimento de um universo, espíritos que se dedicam a nações. Então havia espírito protetor, por exemplo, do povo hebreu. Anjos que se dedicam a essas causas. Anjos que se dedicam a planeta em particular. E os anjos se dedicam, que vivem, que respiram tendências no alinhamento divino nos umbrais. Esses se dedicam aos perseguidores, aos obsessores, aos espíritos que têm esse rótulo, né, descaridoso, de demoníacos, e se dedicam àqueles que têm enormes remorsos, e buscam Judas, e buscam Hitler, e buscam e tal. Então, esses anjos que a gente imagina, talvez seja um ideal cristão, né? Mas o dos animais, o da natureza, o da ciência, o das nações, o dos planetas, da engenharia dos umbrais, todos importantíssimos. O que acreditamos é que treinar os nossos olhos, se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será luz. Esse treinamento vai nos revelar, né, belezas, maravilhas, inovações, aspectos, florações, cores, perfumes, elementos do visível, do invisível, harmonias, e nós vamos cada vez mais, em vez de padronizar e filtrar, parece-nos que cada vez mais nós vamos descobrir o quanto Deus está em tudo e o quanto tudo é belo, é justo
e é bom, tá? Bem, é a nossa proposta de reflexão com a expectativa de que o nosso psiquismo se abra para essas hipóteses, tá? Para essa obra. Muito bem, Graves. Tem uma passagem em Romanos que fala o seguinte, Romanos 12, 4 ao 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, talvez eu penso que é a diversidade que nos liga, né? Essa interdependência. Você acabou de citar essas várias diferenças. E com o tempo, a igreja primitiva foi estabelecendo funções diferentes. Um pregava, o outro recebia. Foi aquela coisa, quem foi de grupo jovem sabe como que é isso. Um é da equipe de novatos, o outro é da equipe de estudos, o outro é da equipe de lanche, o outro é da equipe dos botineiros do encontro, todos importantes. Então, Paulo usava essa metáfora justamente para apresentar isso, que um não é menos importante que o outro. Quando nós tivemos esse entendimento em relação às profissões, nós vamos, mais do que nesse momento, né? A gente fala dos médicos, mas e os enfermeiros? E os auxiliares de serviços gerais que limpam as enfermarias e os CTIs? E os lixeiros? E os cozinheiros? Aí nós vamos entender como que essa diversidade ela é divina e como é muita luz de todos esses profissionais e de todos esses lugares. Em qualquer lugar se evolui muito, não é verdade? Muito bem, chefe. Isso. Mais alguém para comentar alguma coisa? João, interessante aí, falando isso aí, a gente lembra muito dos nossos trabalhos lá na CEARTES, né? A CEARTES, das Comebs, o EMEPs. Sim. E cada um de nós tinha uma função diferente. Nós éramos cada um diferente do outro, mas cada um tinha, assim, aquele papel de suma importância. E nós todos juntos formávamos, digamos assim, formávamos o encontro, formávamos o trabalho. Cada um dava a contribuição àquele que podia dar. E ficava muito bonito. Exato. Não é mesmo? Pode falar. Não, só dizer que a reflexão era essa, tá? E sempre agradecendo aos amigos por serem partícipes e que aproveitem alguma coisa que estiver, algum diamante que estiver meio descascalho aí, e guardem o diamante. Um pouco de fermento, leveza, toda a massa. Né? Sim. Outra coisa também que é interessante é que eu pensei assim, semana passada, esse assunto grato agora vai ter dificuldade de falar. Que nada, né, Graves? Você conseguiu colocar para mim algumas dúvidas que eu tinha de uma forma mais generalizada, né? Quando fala de diversidade hoje o assunto está muito ligado à sexualidade, a opções, né? Você trouxe isso de uma forma que explicou, sem citar alguma coisa específica, né? É o que a gente precisa mesmo. Essa tolerância religiosa, tolerância com opções, né? Tolerância com a família. Muito bom, parabéns mais uma vez. Que bom, então. Esse foi o objetivo. Boa noite, tá, amigos? Abraço a todos. Obrigado. Para a gente encerrar, vocês querem encerrar com música ou uma prece? Antes da gente encerrar, eu queria saudar a presença da nossa irmã Maristela, que há anos que eu não vejo, Franca, está aí, ó. Maristela, eu achei ela ontem. Uai, que isso? Eu também tem séculos que eu não vejo Maristela. Eu vi a Maristela ali com a câmera também. Né? Então, vamos aproveitar e pedir o Franco para fazer oração por nós, Franco. Não vou tocar, não. Você que vai fazer oração para nós, tá? Tá certo. Mais uma vez, obrigado a todos. Divino amigo, aqui estamos nós, meditando sobre mais esta noite, mais este estudo. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui,
de estarmos na presença de companheiros que nos são caros e novos companheiros que se apresentam. Te agradecemos pelo aprendizado. Que possamos no dia a dia colocar em prática todas essas bênçãos recebidas. E que possam, neste momento, ser beneficiados os lares, os companheiros que estão presentes, que fazem parte deste grupo, e aqueles que se encontram ausentes, bem como todos os familiares. Despeça-nos, Senhor, na tua paz, e dê-nos novamente a oportunidade de podermos nos reunir no teu nome. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Obrigado a todos. Que assim seja. Obrigada. Bem-vinda sempre, Cátia. Tá? Valeu, Sandra. Até mais, amigo. Falou. Ei, Maristela, pode falar aí, o Frank tá querendo te ouvir. Ela deve estar assustada. É. O microfone deve estar desligado, tá, Maristela? Ah, tá vendo? Tá desligado, Maristela. Maristela, o seu microfone é que está desligado, tá? Nós estamos vendo você e não estamos ouvindo. Se conseguir ativar aí. Ajuda aí, gente. Certo? Não tem como ativar daqui, não. É só ela mesmo. Mas se não for também, ela tem que voltar. Também que... Aí se não for, ela tem que voltar na próxima e aí ela tem que falar. Eu vou dar um cursinho para ela, intensivo. Falou? Valeu. Abraço a todos, tá, irmão? Fiquem com Deus. Valeu. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Vocês também.